A cada poucos anos, a humanidade envia uma pessoa para o espaço. E toda vez, alguém tem que descobrir o que essa pessoa vai comer lá em cima. Um pouco de ensopado de peixe turco. Mas, como se vê, alimentar um ser humano em um vácuo sem gravidade é um dos problemas mais humilhantes e constantes que enfrentamos em 75 anos de tentativas. E é por isso que hoje vamos dar uma olhada em como a comida dos astronautas mudou ao longo do tempo. Antes de explorarmos a polêmica história da comida espacial, lembre-se de se inscrever no Weird History Foods. Depois disso, por favor, deixe um comentário e nos diga sobre quais outras refeições especiais você gostaria de ouvir. E 3, 2, 1, ignição! Aqui está algo que ninguém comenta quando fala sobre a corrida espacial. Antes de enviarmos alguém para lá, nós realmente não tínhamos certeza se uma pessoa conseguiria engolir em gravidade zero. Tipo, mecanicamente, a comida desceria mesmo? Parece piada agora, mas em 1961 era uma questão científica legítima. Se você já viu nossa série cronológica sobre os anos 1960, a órbita de Yuri Gagarin na Vostok 1 em abril de 1961 durou apenas 108 minutos. Então comer não estava realmente nos planos, mas eles levaram tubos de comida só por precaução. Purê de carne, geleia de groselha preta, molho de chocolate, tudo em tubos de pasta de dente. Na verdade, ele tomou seu café da manhã pré-voo naqueles mesmos tubos naquela manhã, pois assim era a comida espacial. Tubos! Me desculpe. Fiquei tão bêbado ontem que achei que um tubo de pasta de dente era comida de astronauta. 4 meses depois, German Titov embarcou na Vostok 2 e passou um dia em órbita, completando 17 voltas ao redor da Terra. Ele foi o primeiro a fazer uma refeição de verdade no espaço. Como foi essa experiência? Bem, ele também foi a primeira pessoa a vomitar no espaço. A náusea começou logo após entrar em queda livre e ele quase não conseguiu comer durante a missão. Os soviéticos chamaram isso de síndrome de adaptação ao espaço e se preocuparam silenciosamente por anos. O que se provou, porém, é que o problema não era a comida, mas sim o estômago. Cuidado, Sally. Do lado americano, John Glenn se tornou o primeiro astronauta dos Estados Unidos a comer em órbita em fevereiro de 1962. Ele fez 3 órbitas a bordo da Friendship, 7 apertou um tubo de purê de maçã e engoliu sem problemas. Embora engolir tenha funcionado, quase tudo relacionado à comida não deu certo. Os tubos eram mais pesados que o conteúdo. Você não sentia o cheiro da comida, nem havia antes de comer. O pó liofilizado era quase impossível de reidratar direito. Os cubos se desfaziam. E antes mesmo de tudo isso acontecer, os astronautas do programa Mercury recebiam cafés da manhã especiais de baixo resíduo no dia do lançamento, especificamente para minimizar as chances de precisarem defecar durante a missão, porque não havia uma boa solução para isso dentro de uma cápsula Mercury. Sim, a Mercury não tinha banheiro. Ponto final. A solução para resíduos líquidos era um manguito acoplado a um saco coletor. Para todo o resto, a resposta basicamente era: por favor, não faça. Para os primeiros voos suborbitais, que duravam talvez 15 minutos, esse arranjo funcionava. Quando John Glenn orbitou a Terra por quase 5 horas, bem, melhor prevenir do que remediar. Quando o Gemini foi lançado em 1965, a NASA já tinha ouvido reclamações suficientes sobre a comida para realmente fazer algo a respeito. Eles se livraram dos tubos, adicionaram revestimentos de gelatina aos cubos de comida para que parassem de se desintegrar em migalhas flutuantes, e as novas comidas simplesmente reidratavam melhor. Também havia um cardápio expandido com coquetel de camarão, frango com legumes, torradas em quadradinhos, pudim de caramelo e suco de maçã. Isso é um progresso real e mensurável, e então John Young contrabandeou um sanduíche de carne enlatada para a Gemini 3. Young observou seu comandante, Gus Grissom, passar pelo treinamento comendo a comida desidratada com um desprezo aberto e visível. Ele pediu para Wally Schirra ir ao restaurante Wolf, em Cocoa Beach, 2 dias antes do lançamento e comprar um sanduíche fresco de carne enlatada no pão de centeio.
Young guardou o sanduíche no bolso do traje espacial e o levou à órbita. 2 horas depois, tirou o sanduíche e ofereceu um pedaço a Grissom. Grissom pegou um pedaço e o pão de centeio logo espalhou migalhas pela cabine. Ei, pessoal, vejam o que contrabandeei a bordo. Homer. Não! Eles vão entupir os instrumentos? Cuidado, estão amassados! Grissom enfiou o sanduíche no próprio bolso para conter o estrago, mas Young depois descreveu tudo isso como eu já imaginava. O sanduíche não era bom, o Congresso fez uma audiência e um representante o chamou de sanduíche de 30 milhões de dólares. O administrador associado da NASA para voos tripulados divulgou um comunicado dizendo que a agência tomou medidas para evitar a repetição de sanduíches de carne em conserva em voos futuros. Hoje, uma réplica desse sanduíche está preservada em acrílico no Museu Memorial Grissom, em Indiana. Falando sério sobre Young, ele virou o astronauta com maior tempo de serviço na história da NASA. O programa Apollo melhorou ainda mais as coisas, especialmente pela água quente, o que pode soar pouco dramático na exploração espacial, mas continue conosco. A liofilização funciona removendo quase toda a umidade dos alimentos, cerca de 98%, enquanto preserva a estrutura celular, os nutrientes e a maioria dos compostos de sabor. O alimento se torna estável na prateleira, leve e seguro por anos. O problema é reidratá-lo. A reidratação pode parecer apenas adicionar água, mas, na verdade, é a água penetrando na estrutura do alimento e fazendo com que ele volte a ficar comestível. A água fria faz isso de forma lenta e incompleta. A textura permanece estranha e apagada, então você acaba com algo que é tecnicamente comida, da mesma forma que uma bola de basquete murcha é tecnicamente uma bola de basquete. A água quente, no entanto, acelera a absorção drasticamente. O calor afrouxa a estrutura celular dos alimentos, distribui a umidade de forma uniforme e ativa compostos de sabor que a água fria mal consegue atingir. A diferença entre uma refeição liofilizada, reidratada com água fria e outra feita com água quente é realmente a diferença entre comer e apenas consumir calorias. As equipes das missões Mercury e Gemini só estavam consumindo calorias. As equipes da Apollo, pela primeira vez, tiveram algo mais próximo de realmente comer. E assim o cardápio continuou a crescer com pratos como carne com legumes, espaguete com molho de carne, bolo de abacaxi, brownies e biscoitos de queijo. Voltando da Lua, no dia de Natal de 1968, os astronautas da Apollo 8 desembrulharam um jantar surpresa de peru que alguém havia preparado para eles. Não era necessário reidratar. 3 doses de conhaque também foram trazidas, mas o comandante afirmou que não beberam. Claro! Apesar de todas as melhorias, a comida ainda tinha um gosto meio sem graça. Por quê? Bem, a NASA mantinha o tempero mínimo de propósito porque não queria irritar o sistema gastrointestinal de ninguém lá em cima. Você quer molho picante no feijão? Não, meu estômago está sensível. Obrigado, amigo. O Skylab foi a primeira estação espacial dos Estados Unidos. Foi lançado em 1973 e mudou as coisas, mas não por causa de algum avanço científico dramático. Era maior. Basicamente é isso, mas era grande o bastante para ter uma sala de refeições de verdade, um refeitório com uma mesa deliberadamente triangular para que nenhum assento ficasse na cabeceira. Contava também com apoios para pés e coxas para a tripulação se sentar, bandejas aquecedoras embutidas, geladeira e freezer. Isso pode parecer pouca coisa, até você perceber que nenhuma nave espacial tinha tido isso antes. De repente, alimentos perecíveis e congelados passaram a ser possíveis, então o cardápio saltou para 72 itens, incluindo coisas como filé mignon, lagosta Newberg, sorvete, prime rib, pão fresco, presunto, morangos e aspargos. Coquetel de camarão e biscoitos amanteigados eram os favoritos da tripulação, e os congelados os mais populares por lembrarem comida de verdade. Era frango? Algo assim? Mesmo assim, os astronautas ainda reclamavam. E aqui está o ponto. Parte disso não era sobre a comida, era sobre física. Na gravidade zero, os fluidos do corpo não descem para as pernas como na Terra, mas se redistribuem uniformemente, acumulando-se no rosto e seios nasais, causando inchaço e congestão. É como ter um resfriado constante.
como o olfato influencia nossa percepção de sabor, a tripulação da Skylab, assim como outras, recorria a comidas apimentadas, coquetel de camarão, molho picante e qualquer alimento que superasse a sensação de entupimento. Eles também provaram xerez cremoso em uma missão, quando a NASA percebeu que, na microgravidade, os cheiros se espalham rapidamente pelo ambiente. Então, o xerez ativou o reflexo de vômito de todo mundo. O que foi? A comida não está boa, querida. Nem preciso dizer que o xerez foi descontinuado. Enquanto a NASA criava várias versões de cardápios, o programa soviético apenas cozinhava comida russa. O Instituto de Pesquisa de Tecnologias Especiais de Alimentos em Moscou criou centenas de receitas para as estações Salyut, incluindo borscht de verdade, embalado em tubos, mas ainda era borscht. Na Salyut, 4 em 1975, os cosmonautas comeram os primeiros vegetais cultivados no espaço. Eles não foram trazidos da Terra nem liofilizados. Eles foram cultivados e colhidos na estação. No contexto mais amplo do que isso significa, para futuras missões de longa duração, como uma para Marte, por exemplo, foi algo muito importante. Naquela época, provavelmente só era bom comer algo fresco. 1975 marcou o projeto de teste Apollo-Soyuz, a primeira missão espacial conjunta entre americanos e soviéticos. Nessa missão, as equipes compartilharam comida. Os astronautas da NASA, Thomas Stafford e Dick Slayton, receberam tubos de borscht, língua de boi enlatada, pão de centeio e caviar. Os tubos de borscht tinham rótulos de vodka, só por brincadeira, mas os americanos brindaram mesmo assim. A Estação Espacial Internacional está habitada continuamente desde novembro de 2000, e foi lá que a comida espacial finalmente começou a se parecer com aquilo que os humanos realmente querem quando comem. 6 meses antes do lançamento, os astronautas provam e avaliam cerca de 200 itens no Laboratório de Alimentos da NASA, em Houston, montam seus cardápios e trocam itens entre si. A dimensão psicológica da comida, o conforto, a rotina, sentir-se gente, finalmente estava sendo levada tão a sério quanto a matemática das calorias. A ISS também é, neste momento, uma mesa de jantar internacional. Os cosmonautas russos trouxeram seu borscht, os astronautas japoneses trouxeram sushi, os astronautas franceses trouxeram macarons. A equipe sueca trouxe almôndegas. E em 2015, a astronauta italiana Samantha Cristoforetti recebeu uma máquina de expresso de verdade entregue na estação, a ISS Expresso, porque aparentemente havia um limite e alguém ultrapassou. Houston, temos um problema. A contribuição da Coreia do Sul para a história da comida espacial rende uma história à parte. Quando Lee So-yeon se tornou a primeira astronauta coreana e foi para a ISS em 2008, a ideia de passar 11 dias sem kimchi, aparentemente, nem foi considerada. Cientistas sul-coreanos investiram anos e milhões de dólares criando uma versão segura para o espaço, com odor reduzido para não contaminar o ar da estação. Esterilizado para evitar bactérias em ambiente fechado e liofilizado para resistir à viagem. Os astronautas experimentaram e, resumindo, um deles disse aí que precisaria de comida coreana até o fim do voo. Então, em dezembro de 2019, cookies foram assados no espaço pela primeira vez. Isso mesmo, cookies espaciais. A Doubletree by Hilton forneceu a massa e a Zero G Kitchen construiu o forno. Depois disso, 5 cookies foram assados, um de cada vez. O primeiro saiu mal assado após 25 minutos, o quarto e o quinto, assados por 120 e 130 minutos, respectivamente, foram declarados os vencedores. O aroma de cookies com gotas de chocolate assando teria se espalhado por toda a estação. Os cookies foram enviados de volta à Terra para testes, em vez de serem comidos na estação, o que é cruel, mas esperado. Um deles está no Smithsonian. A Estação Espacial Tiangong da China tem a cozinha mais ambiciosa até agora. O módulo central Tianhe possui o primeiro forno de micro-ondas já operado em voos espaciais. E em 2023, a Shenzhou 21 entregou uma Air Fryer com purificação de ar integrada e coleta de resíduos para torná-la segura em uma cabine selada.
Astronautas chineses usaram ela para grelhar bife e preparar asas de frango ao molho barbecue. Em órbita, atingimos o auge da engenhosidade humana. Em abril de 2026, a Artemis II levou 4 astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, em uma viagem de 10 dias ao redor da Lua. Foi a primeira missão lunar tripulada desde Apollo 17 em 1972 e a NASA divulgou o cardápio completo antes do lançamento. Tinha 189 itens únicos. O cardápio do café da manhã incluía coisas como quiche de legumes, ovos mexidos, mingau de aveia e cuscuz com nozes. O jantar era peito de boi ao molho barbecue, macarrão com queijo, vagem picante e brócolis gratinado. Também havia 58 tortilhas a bordo. Ainda era o pão sem migalhas favorito, pois ninguém esqueceu daquele sanduíche de carne em conserva. Enfim, para acompanhar as tortilhas, havia 43 xícaras de café, sem contar chá verde, cidra de maçã, limonada, um smoothie de manga com pêssego e 3 sabores de bebida matinal. Havia também biscoitos, torta, bolo, chocolate e 5 tipos de molho de pimenta. O astronauta canadense Jeremy Hansen tinha 5 itens especificamente canadenses: pedaços de salmão queta selvagem, curry de camarão, cereal de super sementes com morango e lavanda, biscoitos de creme de bordo e xarope de bordo. O que faz sentido, né? Para Marte, que é para onde tudo isso está indo, o desafio alimentar fica ainda mais difícil de formas realmente interessantes de considerar. A comida atual da ISS tem uma validade de 18 meses a 3 anos. Uma missão a Marte exige que a comida dure pelo menos 5 anos, incluindo tempo de armazenamento na superfície antes da chegada da equipe. Nem os Twinkies resistem tanto tempo. Fale a eles sobre o Twinkie. O que tem o Twinkie? Cientistas de alimentos da NASA buscam melhores formulações, embalagens e soluções de armazenamento a frio. Sem falar no cultivo de alimentos no espaço, que começou com algumas folhas de alface na ISS e agora está sendo levado cada vez mais a sério. A cevada, por exemplo, já foi cultivada no espaço por várias gerações e trazida de volta à Terra, onde foi usada para fabricar cerveja. Esse pode ser um grande marco científico ou só uma declaração das prioridades da NASA. A questão é que há 65 anos, Yuri Gagarin comeu purê de carne de um tubo na manhã do voo mais importante da história da humanidade. Agora há uma Air Fryer em órbita e já assaram um cookie com gotas de chocolate a 400 quilômetros da Terra, e a estação inteira ficou com cheiro de cookie. De um tubo de purê de maçã até peito de boi defumado e 5 tipos de molho de pimenta, a comida espacial melhorou, devagar, de forma improvável e com pelo menos uma audiência no Congresso no caminho. Mas melhorou. E aí, o que você acha? E o que você gostaria de ter no cardápio se estivesse indo para a Lua? Conta pra gente nos comentários aqui embaixo. E aproveita para conferir alguns desses outros vídeos do Weird History Food.